E aí pessoal, eu sou o Wesley e hoje nessa videoaula eu vou ensinar vocês dois truquezinhos básicos do MSN. Primeiro, como deixar o MSN invisível, e segundo, como abrir vários MSN no mesmo PC. Primeiro vocês vêm aqui, entram no seu MSN, né? O meu já deixei aberto para não ficar muito longa a videoaula. Aí vocês vêm aqui no Plus, a maioria de vocês vão ter. Quem não tiver vai ter que baixar. Aí vocês vêm aqui no Plus, ó. Dê um clique aqui no Plus, vem configuração e opções. Dê um clique. E o primeiro truque que eu vou ensinar vai ser de como deixar o MSN invisível. Aí vocês vêm aqui, ó, Messenger. Dê um clique aqui. É que vai estar, ó, opaca, quase invisível, tá vendo? Aqui, ó, invisível e opaca. Aqui vocês regula se vocês querem bem invisível ou mais ou menos, tá entendendo? Aqui eu vou deixar no mais ou menos. Aí vocês dão aplicar. Olha lá, ó. Meu MSN ficou bem invisível. Agora, se eu colocar aqui e der um aplicar, aí vai ficar invisível de vez. Aí vai ficar bem difícil pra achar ele. Então vou deixar só aqui, ó, no mais ou menos, pra vocês verem direito. Aí vocês dão ok, beleza. Aí vocês vêm aqui de novo no Plus, configurações e opções. Aí agora vocês vêm para poder abrir vários MSN em personalizar. Dê um clique em personalizar. Aí que vai estar, ó, contas múltiplas. Tá vendo? Vocês vêm aqui, ó, e seleciona essa opção. Aplicar. Ok. Já era. Agora já dá para você abrir vários MSN. Minimizar esse daqui, ó. Agora eu vou abrir outro. Tá vendo aí, ó? O meu e o meu outro. Tá vendo? Mas aí se vocês quiserem abrir mais, aí é só vocês ir clicando e vai abrindo. Não sei quantos vão abrir, porque eu só cheguei até 6, não tentei abrir mais. E é isso aí, pessoal. Valeu, espero ter ajudado vocês. E eu quero mandar um abraço pro meu parceiro lá, o Matheus, pra minha amiga Larissa e pra minha namorada Tamires. Falou.